Fundos imobiliários ou ações? Qual é melhor? Qual rende mais? Para responder essa pergunta, eu poderia simplesmente trazer aqui um comparativo entre o IFIX, que é um índice que replica alguns fundos imobiliários, e compará-lo com o Ibovespa, que é um índice que traz algumas ações dentro dele. E fazer uma análise nos últimos anos, qual que vem rentabilizando mais, e a partir disso nós teríamos ali uma análise de qual é melhor, qual rende mais. Porém, essa é uma análise muito rasa. Então aqui eu vou trazer de forma bem simplificada o que você precisa entender para saber se são as ações ou os fundos imobiliários que rendem mais, que são melhores ou que fazem sentido você colocar na sua carteira. Aqui nesse vídeo você vai entender qual que é a dinâmica dos fundos imobiliários e das ações, como que eles ganham dinheiro, qual que é a diferença entre variação e rentabilidade, quais são os principais setores desses investimentos e o que significa dividend yield on cost, que é extremamente importante de entender para você conseguir analisar se um ativo realmente vale a pena ou não. Os fundos imobiliários eles são divididos em fundos de papel e fundos de tijolos. Os fundos de papel investem em dívidas vinculadas ao mercado imobiliário. Eles investem emprestando dinheiro para a construção de imóveis. Já os fundos de tijolos investem diretamente em imóveis, em galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, no setor de renda urbana, também em fazendas, enfim, você está investindo ali em imóveis propriamente dito. Os fundos imobiliários, por lei, devem distribuir semestralmente 95% de todo o lucro. Então imagine aí que um fundo imobiliário, durante um ano todo, ele teve um lucro de 100 milhões. 95 milhões ele terá que distribuir aos seus cotistas nesse ano. E ele tem que fazer essa dinâmica de distribuição de 95% de forma semestral, porém os fundos imobiliários acabam fazendo isso de forma mensal e é por isso que os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente. Os principais segmentos dos fundos imobiliários são o de recebíveis imobiliários, que aqui entra os fundos de papel, e na parte de tijolo são os segmentos de galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, renda urbana e agronegócio. Já quando a gente fala de ação, nós estamos investindo em empresas e não mais em imóveis. Essas empresas elas podem ser de diversos setores, tanto setores bem perenes, como também setores de commodities. Os principais setores perenes das empresas são os setores bancário, de energia, de saneamento e de seguros. E na parte de commodities, a gente tem ali empresas vinculadas à parte de celulose, de minério de ferro, de petróleo, de químicos, entre outros. A dinâmica de distribuição de lucros das empresas, ou seja, o que a gente chama de dividendo, que na parte dos fundos imobiliários, 95% de todo o lucro tem que ser distribuído em forma de dividendos aos cotistas. No caso das ações isso não se aplica. As ações não têm uma lei que determina ali uma quantidade mínima, então acaba sendo uma dinâmica específica de cada empresa. Tem algumas empresas que distribuem de forma anual ali 30% de todo o lucro, algumas 50%, algumas 70%, 80%, inclusive algumas distribuem bem pouquinho, quase nada, 10% ou até menos. Já entendendo um pouco como que funcionam os fundos imobiliários e ações, a gente vai agora para a parte de variação versus rentabilidade. Os fundos imobiliários, eles tendem a não variar tanto ao longo do tempo como as ações. E isso é justificável pela quantidade de distribuição de lucro que eles fazem de forma anual. Então eles têm uma pequena porcentagem para investir neles mesmos e crescerem. Em função disso, os fundos imobiliários têm uma boa rentabilidade, mas muito atrelado ali aos dividendos. A variação dos fundos imobiliários vai estar ali um pouco atrelado à parte de inflação, então os imóveis são corrigidos ao longo do tempo pela inflação, e também movimentações do gestor do fundo imobiliário, que podem comprar alguns imóveis em bom preço e vender a um preço muito mais alto. Então o fundo imobiliário também consegue agregar valor e aumentar sua variação ao longo do tempo com essas movimentações dos gestores, visto que as cotações dos fundos imobiliários e também das ações ao longo do tempo, elas tendem a acompanhar ali muito o lucro do fundo imobiliário, da empresa, por mais que no curto prazo tenham bastante oscilações. Já quando a gente fala de ações, o payout, que é essa porcentagem do lucro total que é distribuído, é menor do que os fundos imobiliários, então a variação das empresas tende a ser maior. Não necessariamente isso vai acontecer, mas faz muito sentido e é muito compreensível por essa questão da distribuição do lucro em forma de dividendos ser menor do que os fundos imobiliários. No final das contas, a rentabilidade vai estar atrelada à somatória dessa variação da própria cotação, da própria ação, mais os dividendos que são pagos. Então a rentabilidade é um todo. Se uma empresa ou um fundo imobiliário valorizou 12% no ano e distribuiu 10% em forma de dividendos,
Nesse caso, a rentabilidade total desse ativo foi de 22% nesse ano. E é por isso que focar apenas na variação ou apenas em dividendos pode não ser a melhor estratégia. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Agora nós vamos para o Dividend Yield on Cost. Esse indicador é extremamente importante para você entender se são as ações ou os fundos imobiliários que têm uma rentabilidade maior no longo prazo e que fazem sentido para sua carteira de investimentos. Quando nós falamos apenas em Dividend Yield, a gente está analisando ali quanto que uma ação ou um fundo imobiliário paga em cima do valor investido. Por exemplo, se você compra uma cota de um fundo imobiliário por R$100 e esse fundo imobiliário distribui de forma mensal R$1, você está recebendo 1% de Dividend Yield ao mês e 12% de Dividend Yield ao ano. Agora imagine que se passaram 5 anos e esse fundo imobiliário ainda custa R$100 e ainda distribui R$1 por cota. Você ainda segue depois de 5 anos recebendo 1% de Dividend Yield ao mês e 12% de Dividend Yield ao ano. Agora imagine o seguinte cenário, que passaram-se esses 5 anos, você não comprou mais esse fundo imobiliário, porém agora esse fundo imobiliário custa R$200 e distribui R$2 por cota. Concorda que quem está comprando depois de 5 anos, naquele exato momento, também está com dividend yield de 1%, porque está comprando por R$200 e está recebendo R$2 por cota. Porém, você que comprou lá atrás e não comprou mais esse fundo imobiliário, você pagou R$100 e hoje está ganhando R$2 por cota. O teu dividend yield dobrou. E esse é chamado do dividend yield on cost, que é o dividend yield com base no valor que você aplicou. Isso é extremamente importante de entender, porque se o seu dividend yield on cost está aumentando, quer dizer que os seus investimentos estão se valorizando e você está provavelmente fazendo bons investimentos. E agora você deve estar se perguntando, beleza, eu entendi o que você falou até agora, mas eu não entendi ainda qual que rentabiliza mais. E para a gente conseguir chegar mais próximo dessa resposta, eu vou trazer um exemplo aqui de uma empresa chamada ENGIE, é uma empresa do setor de energias, e aqui eu vou trazer os dados que essa empresa apresentou em 2023 e estimar como que essa empresa vai estar daqui 10 anos. Então vamos lá, aqui eu tenho alguns dados da ENGIE em 2023, o lucro apresentado foi de 3,4 bilhões, um payout, que é aquela porcentagem do lucro que é distribuída em formato de dividendos, em forma de dividendos, de 55%. Os proventos totais foi de 1,9 bilhões. O lucro por ação durante o ano foi de R$ 2,3368 e o dividend yield durante esse ano completo foi de 5,6%. Então, nesse caso, você percebe que a ENGIE distribuiu muito abaixo do que os fundos imobiliários distribuem. Os fundos imobiliários distribuem 95%. Agora, vamos imaginar que a ENGIE segue distribuindo ali um payout de 55% durante alguns próximos anos e tudo isso que sobra, esse 45% ali de lucro, ela reinveste nela e consegue aumentar o seu lucro, aumentar a sua lucratividade, aumentar o seu lucro por ação e, consequentemente, se tornar uma empresa muito maior. E aí, nesse cenário, passaram-se 10 anos e a ENGIE duplicou o seu lucro, ela foi para 6,8 bilhões. Algo que, se a gente for analisar em alguns períodos do passado, em um intervalo de 10 anos, aconteceu com a própria ENGIE, de dobrar o seu lucro. Só que agora imagine que também, lá depois de 10 anos, a ENGIE decide pagar 95% de payout, assim como os fundos imobiliários. Ela acha que agora já não é mais interessante focar tanto no crescimento dela e vai distribuir a maior parte para os acionistas. Nesse sentido, os proventos passaram-se a ser 6,5 bilhões. Por quê? Porque o lucro total dela está de 6,8 bilhões por ano agora e 95% disso é 6,5 bilhões. Então, a distribuição de proventos está muito maior do que em 2023, isso considerando em 2033, 10 anos depois. Então agora o lucro por ação ele vai ser de R$ 7,99. A gente está partindo do princípio de que a quantidade de ações que a ENGIE tem na Bolsa de Valores não alterou. Ela tem a mesma quantidade de ações ainda em circulação. Agora o lucro por ação é bem mais alto porque além de ela dobrar o lucro dela, o payout aumentou bastante. E aí, se você comprou lá em 2023 e agora vamos partir do princípio que você comprou bastante em 2023 e não comprou mais, isso fica mais fácil para vocês entenderem o dividend yield on cost. Se você comprou lá em 2023 por aquele preço e não comprou mais, hoje você estaria recebendo um dividend yield on cost de 18,2%. É algo extremamente alto. E quando a gente compara com os fundos imobiliários, como eles distribuem ali em média 95% do lucro de forma mensal, acaba que o dividend yield dos fundos imobiliários é maior do que o das ações, quando a gente analisa só o dividend yield, e isso pegando uma média de fundos imobiliários e ações.
Só que quando a gente para analisar dividend yield on cost, como as ações tendem a crescer mais, o dividend yield on cost das ações tende a ser maior que o dos fundos imobiliários. Por mais que também os fundos imobiliários tendam a aumentar o seu dividend yield on cost, aqueles de tijolo, porque os de papéis não tendem a se valorizar muito ao longo do tempo, visto que são investimentos em dívidas. Mas os fundos imobiliários, sim, de tijolo, tendem a aumentar o seu dividend yield on cost, só não tanto quanto as ações. Isso fica muito claro quando a gente para analisar algumas boas empresas de bons setores, perenes, com alguns fundos imobiliários dos principais setores. Aqui eu trago um exemplo no site Mais Retorno. Esse é um site que traz a rentabilidade de ativos e você também consegue comparar ativos. Eu fiz aqui uma comparação entre a BBAS3, que é o Banco do Brasil, a Taesa, que é uma empresa de energia, de transmissão de energia, o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística muito bom mesmo, ainda trouxe o CDI e trouxe o fundo imobiliário do ramo de shoppings, o segmento de shoppings. Após aproximadamente 12 anos, que é o intervalo total desse gráfico, a gente percebe que a BBAS3 e a Taesa rentabilizaram mais do que os fundos imobiliários. E aqui tem o HGLG11, que é um fundo imobiliário um pouco fora da curva, porque ele valorizou bastante nos últimos anos e provavelmente vai continuar se valorizando bastante, mas ele se valoriza mais do que a média dos fundos imobiliários de tijolo e também de papel. Então é perceptível que as ações tendem a se valorizar mais, só que isso não vai acontecer com todas. Inclusive, muitos fundos imobiliários podem rentabilizar mais do que ações se essas empresas não forem boas empresas ou se não tiverem bons investimentos, e também se esses fundos imobiliários forem bons, fizerem boas movimentações ali por parte do gestor e também tiverem bons imóveis que se valorizam, que tem uma correção boa conforme a inflação. E de forma resumida, para a gente chegar realmente a uma conclusão, eu trouxe aqui 4 indicadores para a gente analisar se nesses indicadores os fundos imobiliários ou as ações são melhores, sendo eles potencial de rentabilidade, recorrência de dividendos, o dividend yield e o dividend yield on cost. Quando a gente fala de potencial de rentabilidade, as ações ganham nesse quesito, até por aquela questão de não distribuírem quase todo o seu lucro em forma de dividendos, então elas têm ali um espaço para crescer mais, então a rentabilidade delas acaba no longo prazo sendo maior. Isso não vai se aplicar a todas as ações, mas a gente está analisando médias, está considerando médias. Na parte de recorrência de dividendos, os fundos imobiliários são muito melhores, porque eles pagam de forma mensal, algo que não acontece com quase 100% das ações. Nós temos pouquíssimas ações na bolsa que pagam de forma mensal e ainda é um valor pequeno. A maioria das ações vai pagar ali de forma trimestral, a cada 4 meses também, ou a cada 6 meses, ou até mesmo anualmente. Então, se você está buscando por recorrência de dividendos, se você quer um fluxo ali de dinheiro maior, os fundos imobiliários são o ideal para esse cenário. Agora, quando a gente fala de dividend yield, que é o que você recebe em cima do que você aplicou, os fundos imobiliários ganham nesse indicador. Então, sempre quando alguém pergunta assim, quanto que rende 100 mil investidos? Se você puxar esses 100 mil para fundos imobiliários, você vai chegar num valor de retorno maior do que para ações, porque o dividend yield de fundos imobiliários ele é maior. Então, teoricamente, um dinheiro hoje investido em fundos imobiliários, ele vai ter um retorno hoje maior do que ações quando se trata de dividendos. E por fim, quando a gente fala de dividend yield on cost, as ações tendem a ganhar. Porque como elas tendem a ter um crescimento maior e os seus lucros vão se ajustando, os seus proventos vão se ajustando, para você que vem comprando já há muito tempo, pode ser que você esteja recebendo muito mais. Ou seja, se você comprar hoje essa mesma ação depois de 10 anos, pode ser que o que você está recebendo hoje não é um dividend yield tão alto, mas se você comparar com o valor que você aplicou lá atrás, muitas vezes pode ser que você tenha uma empresa há 10 anos, 15 anos. Isso é muito comum para investidores que seguem a estratégia do buy and hold. Nesses casos, o dividend yield on cost que você vai ter em algumas empresas, ou até mesmo em alguns fundos imobiliários, vai ser muito maior do que o valor que você aplicou, daquele dividend yield inicial que você tinha. E nesse caso, as ações elas têm um potencial maior de aumentar o seu dividend yield on cost do que os fundos imobiliários. Por isso que quando a gente analisa se os fundos imobiliários ou as ações são melhores, depende muito. Se a gente quer falar só de rentabilidade a bem longo prazo, provavelmente as ações, as boas empresas vão ganhar dos bons fundos imobiliários. Porém, bons fundos imobiliários vão ter uma rentabilidade maior do que empresas que não tiveram bons lucros. Portanto, não é uma regra que se aplica a todos os ativos, mas sim pegando uma média.
Em geral, eu hoje tenho fundos imobiliários e ações na carteira, cada um com a sua função. Fundos imobiliários com a função ali de ter uma recorrência de pagamentos de dividendos, de ter uma consistência ali e também de ter uma exposição ao mercado imobiliário, e as ações focando no investimento a longo prazo e focando ali em aumentar o meu patrimônio. Os dois fazem sentido em uma carteira previdenciária, inclusive são dois excelentes ativos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima!